Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, dependendo do momento em que você vai estar nos assistindo. Mas seja muito bem-vindo. E nós gostaríamos de trazer uma palavra, eu gostaria de trazer uma palavra de saudação para vocês. Ela está em Efésios 4, 22, que diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se de novo homem, criados para serem semelhantes a Deus em justiça e em santidade proveniente de Deus. Nos despir de um velho homem e nos renovar de um novo homem, com toda certeza nós não vamos conseguir isso sozinhos. E nem de um dia para o outro. Tem uma palavra que diz, 2 Coríntios 5, 17, nos diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Porque quando colocamos Cristo como nossa rocha e nosso Senhor, nós nos tornamos nova criatura. E aos poucos, vamos nos despindo desse homem velho, dessa pessoa antiga, e vamos sendo renovados e transformados. Por isso, tome a decisão hoje. Essa decisão precisa ser tomada hoje, de se firmar na rocha, que te traz segurança, que te traz essa vontade, essa necessidade de renovo. E isso, aos poucos, o Senhor vai trabalhando nas nossas vidas. Que assim seja na sua vida e na minha vida. Amém? Amanhã, talvez eu seja quem eu sou. Não é que eu queira assim, mas não é fácil para mim. Sobre a areia eu fiz a minha vida inteira, e o vento que passou levou, nem queira ver o que ficou. Meu amor, correr atrás do vento não trará o tempo que passou. Sim, veja, meu amor, que correr atrás do vento não trará o tempo que passou. Procuro uma rocha para construir a minha casa. Me cansei dessa poeira, preciso descansar. Procuro uma rocha para construir a minha casa. Me cansei dessa poeira, preciso descansar. Amanhã, talvez eu seja quem eu sou. Não é que eu queira assim, mas não é fácil para mim. Sobre a areia eu fiz a minha vida inteira, e o vento que passou levou, não queira ver o que ficou. Meu amor, correr atrás do vento não trará o tempo que passou. Sim, veja, meu amor, que correr atrás do vento não trará
o tempo que passou. Procuro uma rocha pra construir a minha casa. Me cansei dessa poeira, preciso descansar. Procuro uma rocha pra construir a minha casa. Me cansei dessa poeira, preciso descansar. O nosso descanso só vem no Senhor. E quando nós nos firmamos nessa rocha, nós podemos viver de uma maneira calma e serena e tranquila. Calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso neste viver. Isso devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Calmo, sereno e tranquilo, tenho descanso neste viver. Isso devo a um amigo, que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele encontrei a vida eterna com Deus. Com Deus. Senhor, querido Deus, querido Jesus, obrigada por ser essa fonte de vida, essa fonte que renova dentro de nós e nos ajuda a vivermos de maneira mais tranquila, descansando e confiando em Ti. Obrigada, Senhor, que nesse ano que está por vir, nós possamos realmente nos firmar em Ti, termos os olhos fixos na Tua direção, Senhor, porque só assim nós vamos poder nos despir desse velho homem, porque quando nós tomamos a decisão de estar contigo, Senhor, nós nos tornamos nova criação, nova criatura. E assim, aos poucos, o Senhor vai trabalhando em nós, nos direcionando, nos capacitando, cuidando de cada detalhe das nossas vidas. Obrigada, Senhor, e que nesse próximo ano a nossa confiança seja cada vez maior, cada vez mais intensa em Ti, Jesus. Em Ti, Jesus. Que assim seja.
Cuida, Senhor, da palavra que o pastor Renato vai nos trazer. Continua nos abençoando, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Olá, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo nos envolvam mais uma vez, quando nós nos voltamos à palavra do próprio Deus, para refletir nesse ano que se inicia. Nós iniciamos um novo ano, estamos dando passos neste ano. E algumas vezes o que nos chega pode ser um sentimento de desconfiança, ou até mesmo um sentimento de medo. Eu gostaria de te convidar para uma experiência maior de confiança, uma experiência de confiar, se arriscar a confiar. Não simplesmente um confiar desconfiando, mas se arriscar a confiar. Você é corajoso para isso? Você topa o desafio de arriscar a confiar? Topa mesmo ou você é medroso? Te convido a gente dar uma olhada sobre as oportunidades que Deus nos coloca para aprender a confiar, porque nós, na verdade, só confiamos em quem nós conhecemos. Meio confiando, desconfiando, né? Ou nós confiamos quando nós temos boas referências da pessoa. Mas a confiança, ela vai se desenvolvendo mais profundamente quando nós convivemos, quando nós fazemos a experiência junto com outra pessoa, pensando em confiança normal no dia a dia, nos relacionamentos. Nós não confiamos em palavras vãs, nós não confiamos quando a gente olha e percebe, essa pessoa ela não leva muito a sério o que ela fala. Essa pessoa não é confiável, ela muda muito rápido de opinião. Não é confiável porque ela ouve muitas opiniões e fica confusa. Não é possível confiar porque não tem perseverança, logo ali ela vai me deixar sozinho. Com o passar do tempo, à medida que há um relacionamento, a confiança vai aumentando porque a gente percebe, conhece a pessoa, sabe como ela é. E principalmente se ela persevera. E então é no relacionamento que esses vínculos de confiança vão nos mostrando se de fato podemos nos lançar na direção de algo melhor, mais profundo, entregar a própria vida. Algumas vezes podem até surgir percalços pelo caminho, mas a confiança forjada no vínculo, ela faz com que haja a coragem de confiar naquela pessoa que se conhece. E existem formas diferentes, então, de estabelecer vínculos de confiança, de estabelecer relações de confiança. Uma das possibilidades é a confiança vai se estabelecendo por meio de indicação. Eu recebo um testemunho a respeito da outra pessoa, se eu vou contratar alguém, eu gerencio uma empresa, recebo uma indicação. Não só o currículo, mas uma indicação. Então, ali há um passo na direção de uma confiança naquela pessoa que vai chegando. E então, quando eu, aos poucos, vou sabendo quem ela é através do convívio, eu percebo que aquela indicação pode ter sido realmente boa. E foi bom, a pessoa que indicou confiava naquele que foi indicado para mim e me ajudou também.
Então nós procuramos as referências nesse sentido. As referências dessas pessoas antes de se relacionar pessoalmente, antes de estabelecer vínculos que nos possam comprometer. Antes de contratar alguém, pedimos referências, queremos comprovar a experiência, porque no papel tudo fica lindo, mas na prática algumas vezes as coisas desandam. Se eu não conheço, posso mesmo confiar? Uma outra forma de estabelecer então essas relações de confiança, ela vai muito mais profunda, não pela indicação externa, mas pelo convívio. É no convívio ali que as coisas realmente se mostram. Se mostra quem a pessoa é. Mesmo com essas boas cartas de recomendações nas mãos, é só por meio do convívio no ambiente que se conhece realmente quem alguém é. Nas ações e reações, dependendo das atitudes, dos momentos. É no convívio, diante de situações mais tensas, diante de conquistas e de fracassos, que alguém se deixa conhecer de fato, aquilo que está lá no seu interior. Muito do que está escrito na Bíblia pode ser comparado com uma carta de recomendação, sabia? É uma gigantesca carta de recomendação, é bem da verdade. É a carta de recomendação de Deus. Você conseguiu ler esse negócio desse jeito, assim? Perdão pela palavra negócio. Você conseguiu ler essa carta profunda nessa perspectiva? É uma carta de recomendação de Deus. Algumas pessoas não o conhecem tão bem. Não têm um relacionamento com Ele. Não é possível nascer com um relacionamento com Deus. Esse é estabelecido em situações mais diversas. E em alguns momentos, então, nós recebemos indicações a respeito de Deus. Alguém nos fala alguma coisa a respeito de Deus e nós começamos a confiar nele. Então essa pessoa nos dá uma carta de recomendação e nós começamos a olhar as credenciais de Deus. Que estranho pensar assim. Deus se sujeitou a esse tipo de coisa. Pode imaginar um negócio assim? Deve ser amor mesmo. Ele se sujeitou a deixar coisas escritas, uma carta de recomendação, que vai dizendo quem ele é, que vai testemunhando como ele age nas mais diversas situações. E conforme nós vamos lendo a Bíblia, é isso que nós vamos tendo diante de nós. A carta de recomendação que chegou até nós através de homens e mulheres que Deus levantou durante a história. Ali Deus então vai se apresentando com suas referências, com a experiência profissional dele. É biografia profissional. Qual é a experiência profissional de Deus? Está registrado aqui entre Gênesis e Apocalipse. Dá uma olhada melhor nesse negócio para ver o currículo dele. Ele tem um currículo fantástico, olha, te recomendo. E então, assim, aos poucos, nós vamos olhando o departamento de qualidade de Deus. Tem o setor de criação, sabe? Ele gosta do setor de qualidade. Porque Deus é alguém, segundo diz a carta de recomendação que a gente tem dele do currículo, que ele gosta de criar coisas e olhar para elas e colocá-las no teste de qualidade. Ele olha, observa e diz, ficou bom. Teste de qualidade, ele observou bem as coisas, ele avalia bem isso. E daí diz que então ele olha para as coisas que vai criando, e em determinado momento ele olha para aquilo que criou e diz, oh, esse homem e mulher agora, é legal, ficou muito bom, e tão bom que eu quero tirar um tempo junto com eles. Ou seja, Deus é um cara que consegue fazer boa gestão de tempo. Ele criou tudo dentro do tempo que ele tinha à disposição, né? E agora ele coloca esse tempo à disposição daqueles que ele criou para estar com eles. Poxa, olha que currículo, olha que currículo. Teste de qualidade, boa gestão do tempo, até descansar ele consegue. E daí então ele se envolve nessa relação de proximidade. Passados então milênios, quando nós vamos lendo a Bíblia, porque é sobre isso que a Bíblia fala, milênios, nós estamos diante dessa carta de recomendação e do maior currículo já escrito na humanidade. A
Afinal de contas, são milênios de experiência. Mas isso, infelizmente, por vezes não basta para a maioria das pessoas. Elas leem a carta de recomendação, não entendem muito bem, que currículo mais confuso, é muita informação. Tem gente que não gosta do currículo e acaba descartando logo. Outras começam a ficar curiosas. Poxa vida, mas que baita currículo esse cara tem. Olha só. E começam a se ocupar com isso e de repente vão conhecendo quem está ali por trás do currículo. Tem interesse de ler um pouco mais as cartas de recomendação dos assim chamados profetas e apóstolos. E aos poucos vai conhecendo a Deus. Agora não mais por indicação apenas, de forma mediada, mas é de forma direta. O relacionamento então se estabelece, não porque alguém o possa contratar, claro, você entendeu. É porque se estabelece relacionamento, convívio. E agora então, convivendo pessoalmente com Ele, nós fazemos as nossas aventuras. As aventuras de confiança. Porque, como eu disse, há um currículo excepcional, agora não há nada comparado com o convívio com Ele. Vamos dar uma olhada em um dos textos que mostram alguém que quis confiar um pouco mais. Normalmente a gente lê essa história meio ruim, mas nós vamos dar uma ênfase diferente. Mateus capítulo 14, versículos 22 até o 33. Mateus 14, versículos 22 até 33, nos mostram a experiência de um homem que ousou confiar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Quando eu olho para esse texto, entre muitas coisas, teriam várias possibilidades de abordagem, uma delas, inclusive, falando sobre a longa vigília de oração de Jesus, de forma indireta. O evangelista nos está dizendo o tempo que Jesus orava, porque iniciando a noite, em caindo a tarde, Jesus se retira na quarta vigília da noite, daí que ele vai em direção aos discípulos. Isso, a quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, no período da madrugada, e significa que era esse o tempo que Jesus orava. Hashtag fica a dica para a gente, né? Mas tem outras abordagens também aqui nesse texto que poderia olhar para esse Jesus, mas eu quero chamar você para nós olharmos para Pedro, e de uma forma diferente, aprendendo a confiar, aprendendo a confiança nessa escola que Jesus nos coloca. Jesus nos ensina a confiar nele, e de várias formas diferentes, porque depois de um dia bem cheio, bem agitado,
com um momento com notícias ruins, como foi a morte de João Batista. Se a gente ler o texto um pouco antes, lá no início do capítulo 14, contextualizando, nós vamos ver que Jesus ouviu sobre a morte de João Batista. Isso deixou ele muito triste, muito mal. Era um amigo profundo, alguém que havia iniciado o seu ministério, assim como nós percebemos através do batismo de Jesus. E Jesus se retira para orar. Quando ele se retira para orar, o que ele encontra não é silêncio e aquilo que nós já falamos que é o momento depois que ele vai, mas ele encontra uma multidão faminta e para essa multidão então ele dá de comer, porque ele tem compaixão dela. Veja bem, duas experiências que mostram um Jesus que tem compaixão, pela perda do amigo e por uma multidão que anda como ovelha sem pastor. E daí então, com essa gente à sua volta, muito cansado e em uma multidão, na verdade, extasiada pelo poder de Jesus que multiplica aquilo que está ali limitado, porque Jesus faz isso, ele multiplica o que está ali de forma limitada. E depois dessa experiência, dessa multidão, ele se retira para orar. O sucesso que Jesus obteve na multiplicação dos pães faz com que ele retire também os seus discípulos para que não se confundam com o risco do sucesso. Então ele os manda antes dele, olha bem, versículo 22, Jesus manda os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, para que eles não incorram no risco de se deixar levar por essa multidão extasiada pela barriga cheia que tinha porque Jesus multiplicou recursos. E depois, então, nós sabemos que Jesus também agora se retira para se orientar diante de Deus. Jesus, ele sabe que é somente na presença de Deus que o cansaço se dissipa e que as orientações para a vida serão encontradas. Se você tirou férias também de Deus, que a notícia horrível para você não vai dar boa. Porque não adianta ter muitos dias livres no lugar errado. Jesus nos ensina que orientação e reorientação de vida, decisões importantes são tomadas na presença de Deus, e é por isso que ele se retira para buscar a presença de Deus naquele momento do seu ministério. Não é apenas uma questão de repouso, de encontrarmos descanso. O segredo para estar revigorado no seu íntimo é repouso no lugar certo e de preferência com a pessoa certa. No caso de Jesus, ele nos mostra que é o próprio Deus. Para ser então quem ele é e saber quem Jesus é, que ele é digno de confiança, ele agora coloca os discípulos em uma situação fantástica. Ele gera oportunidades para comprovar o caráter dos discípulos e a sua confiança. Porque não nos enganemos, Jesus nos coloca diante de oportunidades para testar o nosso íntimo e o nosso caráter. Agora então aqui, esse sentido de vida, Jesus nos mostra que não está no sucesso diante das multidões, dos planos bem elaborados, da multiplicação dos pães e peixes, com uma multidão saciada. De nada vale o sucesso profissional quando você não consegue nem mesmo se olhar mais no espelho, olhar nos seus próprios olhos no espelho. De nada vale ser bem sucedido e não conseguir mais se reconhecer a si mesmo. A esse risco os discípulos de Jesus estavam sujeitos depois da multiplicação dos pães, dos peixes. Os discípulos corriam o risco do sucesso e não do fracasso que os poderia desmotivar. Por isso Jesus logo envia e se distancia e os coloca em meio a uma tempestade. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos metros da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Chegou o momento da provação. Chegou o momento das dificuldades. Chegou o momento das ondas. Como será que os discípulos vão reagir agora no meio das tormentas?
É hora de sentir as ondas fortes e o vento contrário. E olha só o nosso Jesus o que faz? Vai caminhando por sobre a água. Os discípulos estavam apavorados certamente com toda aquela situação e mais apavorados ficaram quando veem Jesus chegando, caminhando por sobre as águas. Jesus vai caminhando por sobre os problemas concretos que os discípulos têm na sua vida, para ensinar a eles a confiança somente nele. Diante das tribulações que ali eles passam, eles são levados à confiança. Diante dos temores deste ano que se inicia, de tudo aquilo que tem diante de nós, nesse finalzinho, agora quem sabe das férias, o início das atividades, confiança em Jesus. Diferente do medo, mas há as mancadas. Há umas mancadas que a gente dá de vez em quando, que é a falta de confiança. Mesmo conhecendo Jesus, mesmo caminhando com Deus, conhecendo a sua carta de recomendação, tendo um bom convívio com Ele, os discípulos ficam aterrorizados quando eles viram Jesus andando sobre as águas. Isso é impossível acontecer. Um Deus que se sobrepõe a todas as realidades de caos, de dúvida, de temores, é impossível, só pode ser um fantasma. Eles viram crianças, eles se transformam em crianças com medo de fantasma. Tá, convenhamos que não é todo dia que alguém anda por sobre as águas em meio a uma tempestade, né? Convenhamos que não é algo assim tão simples, e se não fosse aqui esse relato, a gente também acharia um pouco estranho. Mas os discípulos de Jesus, eles ficam mais confusos, porque até aquele momento eles não tinham feito essa experiência. Esse é um ponto importante. Quando nós ainda não fizemos certa experiência com Deus, nós corremos o risco de não confiar totalmente nele, por desconsiderar aquilo que ele ainda quer fazer. Jesus se aproxima e diz: coragem, coragem, sou eu, não tenham medo. Quando Jesus se aproxima de nós, também nesse ano, ele olha para você e para mim e diz: coragem, não tenha medo, eu estou contigo, sou eu que estou aqui, andando por sobre os problemas que você tem que enfrentar. Nós estamos habituados a pescar em mar tranquilo. Mas o que faremos quando o mar da vida se agitar? Em quem nós vamos confiar quando perdermos o controle da situação? Jesus nos ensina a ousar mais. Ousar a confiar. E sabe como que ele nos ensina? Através de Pedro. Através de Pedro, que olhando para as situações, com os discípulos totalmente apavorados, a grande maioria estava apavorada, Pedro olha para aquela situação e diz: que oportunidade que eu tenho, Senhor, se és tu mesmo, eu também quero andar por sobre as águas. Olha só, Pedro então desce do barco e caminha sobre as águas. O que para uns era terror, desespero, apavoramento, para Pedro foi a oportunidade de experimentar o contato com esse seu Senhor. Que loucura isso de se aventurar, se meter por conta própria nesse encontro, indo a esse encontro de Jesus. Para muita gente, continua também como loucura quando olha de fora, caminhar com Jesus. Talvez muitos até entendem que esse foi o problema de Pedro, quando ele então começa a afundar. Mas não é essa a questão. Vamos olhar para o que Pedro diz. Pedro está dizendo: eu também quero andar por sobre as águas, assim como você, Jesus. E Jesus olha para ele e diz: sim, é possível. Ali diz apenas uma palavra: vem, é possível. É possível. É possível. É a palavra de Jesus para Pedro. Quando ele, para além do senso comum dos discípulos ao seu redor,
olha para aquilo que é ameaça e diz: eu quero caminhar sobre as águas. Pedro foi ousado, ele foi além dos demais discípulos. E Pedro, mais uma vez, ele se torna aquele que nos ensina o que é verdadeira confiança em Jesus. Pois confiar em Jesus não é apenas uma questão de reconhecê-lo e andar por sobre as águas revoltas. É também gritar para Ele: Senhor, salva-me. Quando a gente dá as mancadas, e elas virão também durante esse ano, nós temos a oportunidade de confiar de tal forma a dizer: Senhor, meti os pés pelas mãos. Senhor, eu errei. Senhor, no ano passado eu fiz um monte de besteira que não deveria ter feito. Senhor, eu tomei decisões erradas. Senhor, salva-me agora de novo. Confiar na ousadia e confiar na decepção. Confiar naquele momento onde nós conseguimos olhar para horizontes diferentes do que aqueles que estão ao nosso redor, com os olhos fixos em Jesus, e confiar quando as coisas começam a dar errado, porque nós olhamos para o lugar errado. Ousar a confiar em Jesus. É possível sim caminhar por sobre as águas revoltas da vida quando Jesus diz: vem. E mesmo quando a gente começa a afundar, quando a gente grita, Ele está lá à disposição para puxar a gente de volta. Pedro não estava errado. Acho terrível quando as pessoas refletem sobre esse texto e acham que Pedro estava errado por querer ter caminhado sobre as águas. Não, não é essa a mensagem que o texto está nos colocando. Pedro foi ousado e Jesus confirmou a possibilidade e o chamou para que fosse nessa direção. Ele ousou confiar, e é isso que Jesus está estimulando. Jesus não disse uma única palavra, nenhuma única sequer, de reprovação a Pedro no sentido de querer buscar um pouco mais da experiência com ele, de querer experimentar o que Jesus estava experimentando ao caminhar sobre a água. O que Jesus reprovou e recriminou foi a dúvida, o medo, o temor de Pedro, mesmo fazendo a experiência e de repente perder o foco que era Jesus. Isso foi reprovado, não o fato de que ele quis andar sobre a água, de que ele foi ousado e quis confiar. O que Jesus reprovou foi justamente o fato de ele não continuar ousando em crer. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Em quais situações aí da vida você precisa ser mais ousado na confiança em Jesus nesse ano que se inicia? Porque enquanto todos os outros discípulos só puderam contar essa história na terceira pessoa, dizendo: Ele saiu do barco e foi por sobre as águas. Enquanto os discípulos só podiam contar na terceira pessoa, dizendo: Ele começou a afundar. Enquanto eles diziam: Ele começou a gritar por socorro e Jesus o tomou pela mão. Ele ouviu uma palavra de Jesus dizendo: por que você teve pouca fé? Por que você duvidou? Você podia ter continuado caminhando sobre a... Enquanto todos os discípulos só podem usar a terceira pessoa dizendo: ele, Pedro fez isso. Pedro é o único que pôde dizer: eu andei por sobre a água. Pedro foi o único a poder dizer em primeira pessoa: eu caminhei ao encontro de Jesus por sobre as águas em mar revolto e em vento contrário. Eu caminhei. Os discípulos olham e dizem: mas você afundou. Eu caminhei. Que esta seja a sua experiência nesse ano. Caminhar sobre mar revolto, ouvindo a voz de Jesus dizendo: vem, ouse confiar em Jesus neste novo ano, para a honra e glória dele e certamente para o teu bem. Deus amado, obrigado porque nós podemos ter a experiência contigo do teu amparo, da tua sustentação, do teu vigor, da possibilidade de confiar em ti. Nos faz dedicarmos mais tempo à leitura da tua palavra, deste teu currículo sendo colocado diante de nós, comprovando a tua experiência e a tua atuação, Senhor.
nos mostra que podemos confiar mais em Ti. E nos dá, sim, Jesus, a experiência de ir ao encontro da Tua voz que nos chama à confiança, lançando fora todo medo e seguindo na direção daquilo que Tua voz nos chama a fazer. Nos faz experimentar um pouco mais da confiança em Ti como Deus que provê, como Deus conosco. Que o Senhor assim vá adiante de nós neste novo ano, para que nós possamos ter mais experiências do eu que confia em Ti, Senhor Jesus. Que não seja apenas outros nos dizendo a respeito do Ele, mas que sejamos nós experimentando contigo o que Tu tens preparado para nós. Nos direciona, ampara e guia para a Tua honra e glória, ó Deus, assim que de fato seja, na presença e poder de Jesus. Amém. Que o Senhor assim te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que sobre você o Senhor levante o seu rosto e Ele mesmo te dê da sua paz. Amém.